Linda que eu estou hoje, né, gente? Ser filha de Deus não tem como nascer feia, acordar feia. Acordei aqui, como dizem, para envergonhar o inimigo. Vamos lá, gente. Vou contar pra vocês hoje a primeira praga do Egito. Olha só. Então eles foram lá, Moisés e Arão, e conversaram com o faraó bem de boa, mas o faraó não deu ouvidos a eles. Então, na terceira vez, Deus disse assim: vai lá e agora você vai mostrar pra ele que eu sou o Deus do Israel, o povo de Israel, né? Vai lá e diga assim, ó, que nisso, né, ó, a gente veio, conversou com vocês, mas você não tá deixando a gente ir pro deserto, mas agora, já que você não tem me ouvido, vou te mostrar o meu poder. Lá foram Moisésinho e Arão lá na beira do rio Nilo, onde estava o faraó, sei lá, tomando banho, tava lá na margem do rio Nilo, molhando o pezinho de manhã cedo, sei lá. E aí eles chegaram lá e falaram: agora você vai saber, né, quem é o nosso Deus. O nosso Deus vai mostrar pra você. Olha só, vou tacar aqui o nosso bordão. Eles fizeram tudo conforme Deus mandou, tá? Primeiro Deus conta pro Moisés tudo que tem que fazer e daí depois eles vão lá e fazem, né? Pra diminuir a história, né? Pra não ficar muito longa, eu vou contar direto o que eles fizeram. Foram lá, falaram pra ele: olha, já que você não deixou, pois agora nós vamos mostrar quem é o Deus de Israel. Já que não tens ouvido, né? Olha só, nisso você vai saber quem é o nosso Senhor. E aí eles tocaram o bordão na água e a água do rio Nilo virou em sangue, mas não só a água do rio Nilo. Toda a água do Egito virou, até a água que estava dentro das vasilhas nas casas. A Bíblia ainda fala assim, ó, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra, não só aquilo que estava no rio, não só no que estava nos lagos, e matou todos os peixes que estavam lá, né? Todos os peixes sobre os rios, sobre as lagoas, né? E feriu à vista do faraó e à vista dos oficiais deles, eles feriram a água e a água virou em sangue e todos os peixes morreram. E aí aquela água ficou fedendo e os egípcios não podiam tomar a água porque havia sangue por toda a terra do Egito. Então o que eles pegaram e fizeram? Chamaram os maguinhos e disseram assim: e aí, maguinhos, vocês também sabem fazer isso? E os maguinhos também fizeram isso, transformaram a água em sangue. E a água também ficou podre e os bichos também morreram, né? Então o faraó foi para casa e nem isso considerou dentro do seu coração, porque ele era uma pessoa que, né, tipo, tô nem aí pra esse bando de escravo, dane-se, é um palavrão, né? Então dane-se esses escravos, a água virou em sangue, tô nem aí, né? Vou pra minha casa, já lavei o meu pezinho no rio Nilo, virou as costas e foi-se embora. E aí os egípcios tinham que cavar na margem do rio para vir a água pura, porque o rio mesmo era puro sangue, tudo podre, com peixe podre e morto. E isso passou 7 dias com a água que tinha virado sangue, até mesmo as águas que estavam dentro das casas, né? Pensa que loucura. Então, olha só, o nosso amiguinho Moisés e o nosso amiguinho Arão foram lá falar com o faraó de novo, né? Porque eles já tinham transformado o rio em sangue, vocês lembram? Então eles foram lá e falaram assim, ó, pô, faraó: sim, diz o Senhor, deixe-nos ir para servirmos o nosso Deus. Se você recusar deixar a gente ir servir, adorar o nosso Deus, o Deus de Israel vai castigar você com rãs por todo o território. O rio produzirá rãs em abundância e elas estarão até mesmo por cima da tua cama, por cima da mesa onde você amassa o pão, e não só você, e na tua casa, na casa dos oficiais, na casa de todo mundo vai ter rã, vai ter perereca pulando para tudo quanto é lado, né? E ainda diz assim, né? E isso Deus falou primeiro pro Moisés e pro Arão, e assim eles foram lá e falaram tudo pro nosso odiado faraó, né? Não é querido, o nosso odiado faraó. E aí o Arão pegou o bordão, estendeu sobre as águas do rio Nilo e de lá saiu um monte de perereca louca. Só que os maguinhos também fizeram a mesma coisa, né? Dessa vez até que o coração do faraó ficou meio abalado, né? Porque os magos fizeram a mesma coisa, fizeram aparecer as rãs, mas ele mandou chamar o Moisés e o Arão. E daí ele falou assim: olha, tira essas rãs aqui do meu povo, que eu vou deixar que vocês vão lá oferecer os sacrifícios pro teu senhor ali. Aí o Moisés falou assim: tá, como é que você quer que eu peça para as rãs ir embora? Ô Moisés, né? Ô Moisés. Aí o faraó pega e diz assim, ó, fala com ele amanhã.
E aí, assim, diz Moisés, né? Seja conforme a sua palavra, né? Para que você saiba que não há ninguém como o nosso Senhor, como o nosso Deus. E ali no outro dia o Moisés pegou e orou e as rãs foram-se embora, morreram tudo. Elas morreram, elas não foram embora, elas morreram. A Bíblia ainda fala que elas tiveram que ajuntar eles montões e montões e a terra cheirou mal. Cheiro de perereca podre. Mas vendo o faraó que as rãs tinham morrido, que já tinham catado os cadáveres, os defuntos das pererecas, ele continuou com o coração endurecido e não ouviu, e não deixou que o povo fosse adorar no deserto. Então essa foi a segunda praga. Primeiro o sangue, o rio em sangue, a segunda praga foram rãs. E mesmo assim, essa já tinha sido a quarta conversa deles, né? Foi a segunda praga mais a quarta conversa. Moisés não avisou o faraó, não foi lá como ele tinha feito das outras vezes, né? De ir lá e pedir, deixa a gente sair. Não. Ele simplesmente fez o que Deus falou. Deus disse assim, fere o pó da terra com o seu bordão e do pó da terra irá surgir vários piolhos. E os piolhos infestarão a terra do Egito. E assim ele e o Arão fizeram, né? Foi o Arão. O Arão botou o bordão lá no chão, pá, piolhada tudo. Piolho nas pessoas, era piolho nos bichos, era piolho em todo mundo. Todo mundo se coçando. E aí ele chamou, lógico, os maguinhos, né, pra ver se os maguinhos faziam a mesma coisa, mas dessas vezes os maguinhos não conseguiram fazer da terra virar piolho. E aí eles pegaram e disseram assim, olha, faraó, isso é o dedo de Deus, né, porque eles não conseguiram. Mas mesmo assim o coração do faraó se endureceu. Aí tá. Passou um tempo, fomos para a quarta praga. Dessa vez aí eles foram lá falar com o faraó, né? Que daí Deus disse, vai lá e fala pro faraó amanhã cedo, quando ele for para as águas. Acho que era quando ele ia tomar banho de manhã cedo, né? Lá no rio. Aí o faraó foi pro rio, lá encontrou Moisés e Arão, e eles pegaram e disseram, deixa o nosso povo ir lá adorar a Deus, né? Deixa que a gente vá para servir ao Senhor. Ao contrário, se o Senhor não deixar a gente ir lá adorar e servir a Deus, o nosso Deus irá mandar um enxame de moscas. E as moscas vão vir e vão te encher o saco, né? Pela cara o tempo todo. Mas naquele dia, a terra de Gósen, onde viviam os israelitas, aquela terra onde habita o meu povo, não haverá enxame de moscas. Essa é a primeira vez, a primeira menção que tem de que Deus iria separar a terra de Gósen. Então, acredito que as outras pragas também atingiram lá, né? Então, o rio em sangue, as rãs, os piolhos também atingiram o pessoal lá dos israelitas, porque essa é a primeira menção que acontece. A partir da praga das moscas, Deus separa o povo de Israel. E aí... Mas enfim, Deus disse, deixa meu povo pra lá, senão eu vou mandar mosca, e agora vou separar o meu povo, lá não vai ter mosca, você vai saber que eu sou o Deus de Israel. Esse vai ser o meu sinal de distinção entre vocês e o meu povo. Vai ser amanhã. E aí o faraó, o que ele falou? E assim fez o Senhor, veio um monte de mosca, chamou o faraó, Arão e Moisés e disse, ofereçam sacrifícios a Deus aqui mesmo. E aí eles disseram, não, a gente não pode, porque os sacrifícios que nós oferecemos para Deus, para vocês egípcios, é como fosse abominação. Vocês vão acabar nos apedrejando ao verem nós fazendo os sacrifícios, né? Porque eles matavam cordeiro, pomba, cabrito, essas coisas, né? Eles matavam os bichos, faziam aspersão de sangue e tal. O sacrifício era uma coisa meio complicada. Nós vamos chegar lá na parte onde ele explica certinho cada sacrifício, para que era. Então, daí o faraó falou assim, pegue e ofereça sacrifício aqui mesmo, não vão oferecer sacrifício para longe, né? Aí eles falaram, não, senão vai ser abominação aos olhos dos egípcios e não sei o que. Nós temos que ir há 3 dias caminhando e não sei o que. Aí ele, não vou muito longe, mas podem ir, mas quando vocês forem, orem por mim também. E aí o Moisés falou assim, olha, eu vou sair da sua presença e vou orar e amanhã de manhã não vai mais ter mosca. Beleza? Beleza.
Mas eu quero que o faraó, eu só peço que o faraó não me engane mais. Tava falando com quem? Tava falando com o Lula, né? Só pode. Aí ele é bem assim, não, beleza, não vou enganar mais vocês, podem ir. E no outro dia o enxame de mosca se foi embora, mas o coração do faraó se endureceu novamente e ele não deixou o povo ir. É, legal, né? Olha só, a quinta praga foi a morte de todo o rebanho do Egito. Deus foi lá, falou para Moisés, para Arão, e eles foram lá pro faraó e falaram pro faraó assim, ó, deixa sair o nosso povo para que sirva a Deus. Resistir e não deixar que o nosso povo vá adorar, servir ao Senhor, o nosso Deus. A mão do nosso Senhor será sobre o seu rebanho, sobre os seus cavalos, jumentos, camelos, gado e ovelhas, com pestilência fortíssima. Mas Deus irá fazer distinção, e fez distinção entre o rebanho do Egito e o rebanho do povo de Israel, né? E assim ele falou, e assim aconteceu. No outro dia, eles foram lá, falaram pro faraó, e no outro dia foi isso que aconteceu, né? Foi isso que os bichos tudo morreram. Morreram tudo. Todos os animais morreram. E o faraó pegou e mandou lá o povo para ver se realmente era verdade isso. Vai lá no povo lá de Israel e veja se realmente os rebanhos dele estão vivos. E ele viu que o rebanho de Israel não morreu, mas o coração do faraó se endureceu. Então, a outra praga, a sexta praga foram úlceras. Olha só, Deus falou assim, ó, pega do pó da cinza do forno e vá lá na frente do faraó, joga esse pó para cima, essa cinza para cima, e essa cinza vai se transformar, como é que é? E essa cinza se tornará em tumores que se arrebentarão em úlceras, que nojo, em todos os homens. Um monte de úlceras, um monte de ferida no povo do Egito, e isso aconteceu. E os maguinhos não podiam ficar perto do faraó. Para de me imitar, menino. Os maguinhos não podiam ficar perto do faraó porque eles estavam cheios de úlcera também. Já tinha sido rio em sangue, as rã, piolho, que mais? Mosca, piolho, rã, isso mesmo. Rio em sangue, rã, piolho, mosca, peste dos animais e úlcera. Beleza? Até agora foi isso que aconteceu. Pragaiada no Egito. Né? Né, Cauã? Deus falou assim pro Moisés, vai lá, fale assim pro faraó. Olha, eu vou enviar todas as pragas dessa vez para o seu coração, para que você saiba que não há Deus maior do que eu. Para que você saiba que não há ninguém semelhante a mim aqui sobre toda a terra. Eu já poderia ter ferido você, faraó, já poderia ter matado todo o seu povo aí, era só mandar uma praguinha, uma peste aí, matava todos vocês, mas eu quero que você saiba que, aqui ó, eu endureci o seu coração para que você, para mostrar o meu poder, para que seja o meu nome anunciado por toda a terra, para que o meu nome seja conhecido por toda a terra. Você ainda se levanta contra o meu povo, pois amanhã mandarei uma chuva de pedras com fogo. E eu acho bom você pegar e tirar todo o seu rebanho do meio do pasto, todos os seus servos, porque quem tiver pra fora de casa vai levar pedrada, tá ligado? Que comigo é tiro, porrada e bomba. Esse foi Deus falando. A Bíblia diz que os oficiais que temiam a Deus pegaram no outro dia e pegaram os servos dele, os rebanhos dele e colocaram para dentro de casa, né? Esconderam da chuva. Porque no outro dia, e teve gente que não temia Deus. É assim como é hoje em dia. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? E aí o que aconteceu? Deu mó da chuva, pá, matou todos os bichos, um monte de servo, um monte de gente se machucou. A Bíblia fala que era chuva de pedra e de fogo misturado. Imagina, tá, uma coisa louca, né? E aí, lá na terra de Gósen, nada acontecia, nem chovia, não aconteceu nada. E aí o faraó pegou e mandou chamar o Moisés e o Arão e disse, olha, dessa vez eu pequei, porque o Senhor é justo, mas o meu povo, eu e meu povo somos ímpios, somos pecadores. Olha, o Senhor para que pare essa chuva, porque isso daqui já é demais.
e eu vou deixar vocês ir. E o Moisésinho disse assim, tá bom, vou orar, assim que eu sair daqui da cidade, vou levantar as mãos e a chuva vai parar. Mas eu sei que você e os seus oficiais ainda não temem ao Senhor, né? E assim que ele saiu da cidade, levantou a mãozinha pro céu e orou, oh Senhor, não sei o que, para essa chuva, pronto, parou a chuva de pedra. E o faraó voltou a pecar novamente, é isso que diz a Bíblia, né? Voltou a pecar, endureceu o seu coração e não deixou que o povo de Israel saísse para adorar o seu Deus, né? Mas isso também era porque lá no início dessa praga, vocês lembram? Deus falou, eu quero que meu nome fique conhecido por causa de todas as pragas que eu vou mandar para você, porque você não quer liberar o meu povo, pois agora você vai ver quem é que manda na terra. Sou eu mesmo, sou eu, o Senhor. Os teus deusinhos não servem para nada, são só um bando de estátua. Aí, tem uma coisa interessante também aqui no final do capítulo 9, que fala que essa chuva de pedra, ela destruiu toda... Lembra? A outra praga tinha destruído todos os rebanhos. Agora a chuva de pedra tinha destruído as plantações. Ou seja, eles já estavam ficando sem comida, né? O povo dos egípcios. Mas ele nem se ligava, né? O faraó nem se ligava, olha só. Depois, porque o rio em sangue, a rã, os piolhos, as moscas, as coisas, era só coisa que enchia, né? Ah, incomoda, um monte de perereca pulando, piolho coçando a cabeça, é mosca enchendo o saco. Mas, quando começou a doer no bolso, daí o faraó, pois é, pequeno. E aqui no capítulo 9 diz, né, que o linho e a cevada foram totalmente eliminados. Não tinha mais nada, né? Foram feridos, mas ainda tinha ficado o trigo e o centeio. A 8ª praga do Egito, né? Deus falou para Moisés, né? Vai lá que eu endureci o coração do faraó, vai lá falar com ele, porque vocês ainda vão contar para os filhos e para os netos e bisnetos de vocês tudo que eu fiz com o faraó, vocês vão ver o quanto que eu zombei da cara dele. Quantos prodígios eu fiz no meio dele para que eles saibam que eu sou o Senhor. Então vão lá e falem com o faraó. Digam para ele que vou mandar os gafanhotos para comer o que sobrou da chuva de pedra de ontem. E lá foram os corajosos Arão e Moisésinho. Chegaram lá, falaram pro faraó. E aí, faraó, até quando você... não vai se recusar, se humilhar perante o nosso Deus? Deixa nós irmos lá adorar, servir ao nosso Senhor no deserto. Se não, vamos mandar gafanhotos. O Senhor vai mandar gafanhotos. O Senhor vai mandar gafanhotos para o seu território, vai comer tudo, né? Aí, o que você acha? Virou as costas e saiu fora. E aí os comandantes do exército lá do faraó pegaram e chamaram ele e falaram, ó, faraó, pô, né, o cara tá falando isso, o Egito já não tem mais nada, nós estamos perdidos, nós não temos mais comida, não temos mais plantação, poxa, o Egito tá arruinado, vai lá, fala com esse cara, libera logo esse povo, vá. E aí o faraó pegou e chamou de novo Moisés e Arão. E aí eles falaram, vamos lá servir então o Deus de vocês, mas me diga, quem é que vai ir? Quem que vai servir? Aí o Moisés falou, olha, vai todo mundo, vai mulher, criança, filho, boi, galinha, vai todo mundo. Aí ele disse, não, da onde já se viu isso daí? Não, vão só os homens. Vocês estão querendo levar mulher e criança e rebanho? Então é porque vocês estão querendo alguma coisa errada, vocês estão com más intenções contra mim. Não, Nina, não, vai só os homens. Se for, vai só os homens. E sumam daqui. Mandou eles embora. No que eles saíram dali, Deus disse assim, levanta as mãos para cima e vai vir os gafanhotos. Lá Moisés orou, veio os gafanhotos, veio um vento oriental e trouxe todos os gafanhotos, comeram tudo, acabou com toda a comida do povo. Aí o faraó, como sempre, né, que já aconteceu 8 pragas, essa é a 8ª praga. É a 8ª praga e 8 vezes ele não aprendeu ainda, né? 8ª praga e ele pegou, chamou Moisés e disse, eu pequei novamente contra ti. Meu Deus, eu pequei contra o Senhor de vocês. Me perdoe o meu pecado. Vai lá, tire de mim essa morte. Parece até a Nayara pedindo perdão pelos mesmos pecados todo dia, né, Nayara? A gente tem às vezes uns pecados de estimação. O faraó também tinha, viu? E aí,
ele pegou e falou, tire de mim essa morte, por favor, Moisés. Moisés olhou, escutou, virou as costas, foi lá, orou. Os gafanhotos foram embora. Foram embora porque Deus ordenou um vento ocidental que levou todos os gafanhotos para dentro do Mar Vermelho. E eles morreram tudo. Né? Aí você pensa assim, beleza, agora nós vamos adorar, né? Não, nada disso. O Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou estes irem com os seus filhos adorarem. Estamos na 9ª praga já, gente. 9 pragas já se foram e o Faraó ainda não deixou o povo de Israel vazar de lá para ir adorar. Porque era essa a história que o Moisés estava falando. Nós queremos ir adorar a Deus no meio do deserto. Mas o Faraó não queria deixar o coração cada dia mais duro, mesmo doendo no bolso. Na praga que são trevas. Existe uma linha de pensamento de que Deus estava, através de cada praga, mostrando a sua superioridade perante cada deus dos egípcios, né? E essa praga número 9, as trevas, mostra o poder maior de Deus acima do deus Ra, que é o deus Sol dos egípcios. E essa praga aqui, a número 9, assim como a 3ª praga e a 6ª praga, não teve aviso para o faraó. Simplesmente aconteceu. Deus disse assim, Moisés, levanta a mãozinha, fala aí, vai vir as escuridão, estende seu bordão, né? Acho que é? Estende sua mão para o céu, não é nem o bordão. Só a mão para o céu, vai ficar tudo escuro. E nisso vieram trevas, a escuridão era tão grande que ela era palpável. Olha que loucura, né? Que um não viu o outro e eles ficaram 3 dias sentados sem fazer nada. Isso lá na terra do Egito, porque na terra lá de Gósen, onde moravam os israelitas, não tinha essa treva, não tinha essa escuridão, tudo era luz, porque Deus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, né? Lá não tinha a escuridão. E aí o faraó pegou e mandou chamar o Moisésinho, né? Ô Moisés, vem cá, querido, vamos conversar, que história é essa aí agora de escuridão? Olha, vamos fazer o seguinte, eu libero aí vocês pra ir lá. Vão lá adorar logo o teu Deus, só deixem os rebanhos aqui, leve as mulheres, crianças, façam o que vocês quiserem. E aí o Moisés falou, não, você tá louco? Meu filho, nós temos que levar os nossos rebanhos, porque a gente não sabe o que Deus vai pedir quando a gente chegar lá no deserto. Qual vai ser o sacrifício que ele vai querer? Nós temos que levar. Pode ser que ele peça 1 boi, pode ser que ele peça 2, pode ser, né? A gente não sabe, às vezes ele vai pedir o rebanho todo, nós vamos ter que sacrificar o rebanho todo. Então nós não podemos deixar nada aqui. E aí o faraozinho ficou bem brabo, né? Cadê? Aí o faraózinho ficou bravo e disse assim, não, agora eu também não quero mais deixar vocês ir, não vou, sai daqui, suma daqui, porque eu não quero mais ver teu rosto. Se eu ver teu rosto de novo, Moisés, eu vou te matar, você vai morrer, porque estou indignado com você. Faraózinho falou assim, né? Faraózinho sempre querendo sair por cima da carne seca, né? Nunca mais, se você ver minha cara de novo, você vai morrer. Nojo. Aí Moisés pega e diz, realmente... nunca mais você vai olhar pra minha cara mesmo. Nunca mais. Olha bem aqui, olha que coisa linda. Que nunca mais você vai tornar a vê-la. Virou as costas e saiu fora. E aí, agora vamos chegar na última praga, né? São 10 pragas do Egito. E a última é a morte dos primogênitos, né? Então Deus pega e fala para Moisés e Arão, diz, olha... A próxima praga, eu vou matar os primogênitos do povo do Egito, tanto dos rebanhos quanto os filhos, mas na terra de vocês nada vai acontecer. Nenhum cachorro vai latir para que o faraó e os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E aí, antes disso tudo acontecer, Deus dá várias instruções para Moisés e para o Arão. Eu vou contar amanhã quais são essas instruções, o que acontece, o que aconteceu antes dessa última praga, porque essa última praga é o ápice, né, do poder de Deus, podemos dizer. Deus poderia ter atingido essa última praga lá na primeira, poderia ser a primeira, pronto, ele mesmo falou, né? Eu poderia ter matado vocês, mas eu quero que vocês saibam qual é o meu poder, quão grande eu sou, para que vocês saibam que eu sou maior que todos os outros deuses que vocês inventam.
para que vocês saibam e contem para os filhos dos filhos de vocês todas as maravilhas que eu fiz, para que o meu nome foi conhecido sobre toda a terra. Lembra? Tudo isso ele falou no decorrer dessas pragas. Então, amanhã eu vou contar para vocês o que vai acontecer antes da 10ª praga. Beijinhos, tchau, tchau!